Davi era o filho mais novo de Jessé, um fazendeiro de Belém. Quando Deus decidiu que Saul não era mais adequado para ser rei de Israel devido à sua desobediência, ele enviou o profeta Samuel para ungir um novo rei. Samuel foi até Belém, e guiado por Deus, ungiu Davi, um jovem pastor, como futuro rei de Israel. Naquele momento, Davi era apenas um menino, e o reinado de Saul continuava. Davi se destacou quando derrotou o gigante filisteu Golias com apenas uma funda e uma pedra. Este ato heróico lhe trouxe fama e amizade com o filho do rei Saul, Jonatas. Então Davi começou a ganhar fama e popularidade e despertou o ciúme de Saul, que começou a ver ele como uma ameaça ao seu trono. Saul passou a perseguir Davi, levando ele a se tornar um fugitivo. Durante seu tempo como fugitivo, Davi formou um grupo de seguidores leais e viveu em diversas regiões, como o deserto de Judá e as cavernas de Adulão. Ele teve várias oportunidades para derrotar Saul, mas sempre optou por poupar a vida do rei, respeitando a unção divina de Saul como rei. Finalmente, Saul foi derrotado na batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Davi lamentou a morte de Saul e Jonatas, seu amigo mais próximo. Após Saul ser eliminado, Davi foi ungido rei de Judá em Hebrom, mas não imediatamente sobre todo Israel. O filho de Saul, Esbozete, foi proclamado rei sobre as outras tribos por um dos generais de Saul, Abner. Havia conflito entre os seguidores de Davi e os de Esbozete. Após a morte de Esbozete, Davi foi finalmente reconhecido como rei de todo Israel. Davi fez de Jerusalém a capital do reino, e para consolidar o poder, trouxe a Arca da Aliança para a cidade. A cidade passou a ser conhecida como a Cidade de Davi. Durante seu reinado, Davi expandiu as fronteiras de Israel e estabeleceu um império que se estendia por grande parte da terra prometida. Ele derrotou inimigos como os filisteus, moabitas, amonitas e edomitas. O reino experimentou uma era de paz e prosperidade, com Davi sendo reconhecido como um governante justo e poderoso. Mas a vida pessoal de Davi não foi livre de problemas. Ele cometeu erro com uma mulher, esposa de Urias, um de seus soldados. Para livrar seu pecado, Davi ordenou a eliminação de Urias em batalha. Após esse acontecimento, o profeta Natã confrontou Davi sobre seu pecado, e Davi se arrependeu profundamente. Como resultado, Davi enfrentou consequências dolorosas, incluindo conflitos internos e a rebelião de seu filho. O seu filho, que antes havia sido afastado por Davi seu pai, acabou se rebelando contra ele e proclamando-se rei. Esta rebelião causou grande sofrimento a Davi e trouxe conflito e divisão ao reino. Após um período de luta e traição, seu filho foi morto na batalha, e Davi retornou a Jerusalém para retomar seu reinado. Na última parte de sua vida, Davi preparou o reino para seu sucessor, Salomão, e fez preparativos para a construção do Templo de Jerusalém. Davi fez um inventário dos recursos necessários e deixou instruções detalhadas para a construção. Davi morreu depois de um longo reinado e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Salomão sucedeu-o como rei, e o reino continuou a prosperar sob sua liderança. Salomão, filho do rei Davi, tornou-se rei de Israel após a morte de seu pai. Sua ascensão ao trono foi marcada por uma breve disputa pelo poder com seu meio-irmão Adonias, que tentou se apossar do reino. Com o apoio de sua mãe e do profeta Natã, Salomão foi ungido rei. Adonias foi eliminado, e Salomão consolidou seu poder. Uma das primeiras ações de Salomão como rei foi realizar um julgamento notável. Duas mulheres vieram até ele, cada uma alegando ser a mãe de um bebê, e ele propôs dividir o bebê ao meio. A verdadeira mãe imediatamente ofereceu entregar seu filho para salvar sua vida, revelando assim sua verdadeira identidade. Este julgamento demonstrou a sabedoria de Salomão e solidificou sua reputação como um governante justo. Salomão estabeleceu uma aliança com o Egito, casando-se com a filha do faraó. Esta aliança ajudou a fortalecer a posição de Israel. Facilitou o comércio e as relações diplomáticas. Ele iniciou a construção do Templo de Jerusalém, um projeto grandioso que se tornou um símbolo da presença de Deus entre seu povo. O templo foi construído com materiais preciosos e trabalho de artesãos experientes, e sua construção durou 7 anos. Além do templo, Salomão também construiu um palácio real e fez melhorias significativas nas infraestruturas de Israel. Durante seu reinado, Israel experimentou um período de paz e prosperidade,
com comércio florescendo e uma administração centralizada e eficiente. Salomão era conhecido por sua sabedoria e conhecimento. Atribuem-se a ele muitos dos provérbios e reflexões encontrados no livro de Provérbios e Eclesiastes, bem como o Cântico dos Cânticos, que é uma celebração do amor. Suas decisões e ensinamentos tiveram um impacto duradouro na tradição de Israel e em outras culturas. No entanto, o reinado de Salomão não foi isento de problemas. Ele estabeleceu um sistema de trabalho forçado para construir seus projetos, o que causou descontentamento entre o povo. Salomão também permitiu a introdução e a adoração de cultos estrangeiros em Israel, influenciado por suas esposas estrangeiras, o que resultou em críticas de profetas e eventual declínio espiritual. Após seu reinado, o reino de Salomão enfrentou desafios significativos. Seu filho Roboão assumiu o trono, mas seu governo levou a divisões internas. E a eventual divisão do reino de Israel em dois reinos separados, o reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte. Salomão morreu após um reinado de cerca de 40 anos, deixando um legado de sabedoria e riqueza, mas também de complexidades políticas e sociais que afetaram o futuro de Israel. O Templo de Salomão permaneceu como um símbolo duradouro da devoção de Israel a Deus e da era de ouro de seu reinado.